Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúdo, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Crucificados com Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 6, e os versos do 6 ao 14. Romanos 6, do 6 ao 14, diz assim na palavra do Senhor: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. No verso 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. No verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, aleluia, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto glorioso! Nos fala de estarmos crucificados. O velho homem está crucificado com Jesus na cruz, e o novo homem, a nova criatura, ter ressurgido com Cristo. Uma história real de um Boeing 767 que vinha repleto de passageiros, e em pleno voo o comandante percebe que o marcador de combustível estava zerado. Ele avisa as pessoas que teriam que aterrissar de qualquer jeito, sem combustível, e ele começa a fazer então uma manobra, já com os motores desligados, para ver como é que iam conseguir aterrissar. Imagine o sofrimento dessas pessoas que estavam neste avião em queda, sem combustível, só um milagre para que eles conseguissem se manter vivos. E eu fico imaginando num acidente aéreo, na cabeça das pessoas, um avião em queda,
sabendo que está iminente um choque com o chão. Naqueles poucos minutos, o que se passa na cabeça daquelas pessoas? Deve passar assim como um videocassete, né? Um filme da vida deve passar em breves momentos até a queda. Mas esse avião em especial, o piloto conseguiu, com a graça de Deus, numa manobra de aterrissagem forçada, eles conseguiram aterrissar o avião. O trem de pouso quebrou, mas, para a glória de Deus, ninguém chegou a se ferir naquele desastre. Todavia, nem todas as histórias têm um final feliz, como foi a desses irmãos. Irmãos, hoje, muitos crentes estão na situação desesperadora do Boeing. Sabem que poderiam ter uma vida vitoriosa e santa, cheios de Deus, mas estão em queda lenta sob o peso da insatisfação, do desânimo e da derrota, por causa exclusiva da falta do combustível chamado fé, que faz com que tenham uma queda desastrosa na sua viagem aqui por essa vida e tem que fazer uma aterrissagem forçada. Por que, eu pergunto, tantos desastres espirituais? Por que tantas derrotas desnecessárias na nossa vida? Que falha estaria acontecendo que nos faz ter uma queda, como muitos de nós têm tido, por falta desse combustível chamado fé? Sem fé, como continuar o nosso voo, né? Eu já ouvi, e você também deve ter ouvido, vários tipos de explicação das pessoas que acabam caindo. A vida econômica está difícil, é difícil ser honesto no mundo dos negócios. Hoje em dia, irmão, as tentações sexuais são tantas e feitas abertamente, como é que eu posso resistir? Outro diz: eu sei que eu preciso ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado com os meus afazeres, com o meu trabalho. A impressão é que hoje não é possível andar à luz da palavra pelo Espírito. Dizem muitos: eu quero ter uma vida santa, mas olha, por causa da TV, por causa das músicas, por causa lá das tentações na escola, os apelos do mundo são tantos, eu não consigo resistir. E muitos andam com esse avião da vida deles, tendo um voo extremamente tumultuado nessa divisão da mente entre olhar para as coisas atrativas do mundo e ter uma vida com Cristo, e durante algum tempo, inclusive até que tentam se manter no ar. Tentam, mas chega um ponto em que parece que o combustível acaba mesmo e a queda acaba sendo livre. É a queda. E queda, se não for a graça de Deus, como foi com esses passageiros do Boeing, é desastre. E não tem nada mais lamentável do que um desastre de avião. Quando há o desastre que a gente vai ver, misericórdia, né? O que acaba acontecendo com as pessoas. Assim é com quem na caminhada ou no voo cristão, vamos usar o exemplo do avião, acaba faltando combustível e desabando. Você pode até arrumar as desculpas que você quiser, pode inventar a desculpa que você quiser, mas eu vou lhe dizer uma coisa com autoridade da palavra. Ouça muito bem: ninguém pode tirar de nós a unção. Ninguém pode impedir que o nosso cálice transborde. Ninguém pode impedir que sejamos santos. Ninguém pode tirar de nós a alegria de estarmos com Deus,
não tem parente, não tem patrão e nem Satanás. Ninguém pode. Mas eu preciso lhe dizer que tem uma coisa que pode. Uma única coisa pode. Chama pecado. É a única coisa que nos deixa frustrados, que nos deixa amargurados, que nos deixa derrotados, que nos faz sentir desprezíveis, que nos leva a sofrer e a causar sofrimento nos outros, é sucumbir ao pecado. Não tem ninguém que possa nos tirar esta alegria de estar com Deus, mas o pecado, quando cedemos, nos tira. Tudo isso acaba com nossa fé e faz que o nosso avião desabe para um desastre, talvez irremediável. Irmãos, é horrível lidar com o pecado, mas enquanto não tivermos acertado tudo com Deus, nós precisamos encarar o nosso pecado de frente. Se um ente querido seu estivesse com um caroço suspeito em alguma parte do corpo, pensa comigo, um ente querido seu tivesse com um caroço suspeito, por exemplo, a esposa, o caroço crescendo no seio, ou seu marido com um caroço em alguma parte do corpo que impressionasse, e você fosse levá-lo ao médico, o que é que você esperaria do médico? O médico diria: tome uma aspirina para dor de cabeça. Você sairia dali satisfeito? Caroço, irmão. Toma uma aspirina, isso não é nada. É um caroço. Não, porque se a situação é séria, nós queremos saber a verdade. Que tipo de caroço é aquele? Se for maligno, nós queremos que seja removido. Se é maligno, vamos tirar. Não é um remedinho para dor de cabeça que você vai ficar tranquilo. É o que se passa conosco. Se nós abrigarmos o pecado no coração, será um erro fatal. Nós precisamos nos submeter a Deus para remover o caroço maligno, que é esse pecado no nosso coração. Tem que remover, irmão. Tem que remover. Só que eu estou falando aqui em pecado, e você fica talvez aí pensando que, mas eu não tenho esses pecados. Mas eu quero lhe lembrar que não tem pecadinho e nem tem pecadão. Pecado é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Se é pecado, nos afasta de Deus. E eu e você temos que começar a dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está na palavra. Esse é o Salmo 139 e os versos 23 e 24. Às vezes nós demoramos a perceber o pecado, então nós dizemos: mas antes eu era tão feliz com Deus, eu tinha tanta vontade de estar na igreja orando, eu tinha tanta vontade de ler a Bíblia. O que será que aconteceu? Será que isso não está passando com você ou com alguém que você conhece, que antes sentia tanto prazer, mas agora deixou de sentir prazer de estar na igreja, de ler a Bíblia, de fazer uma oração? Nós precisamos ser mais sensíveis para detectar o pecado, e ainda mais nos dias de hoje, quando o certo ou o errado depende da opinião pública. A televisão bota lá: uma adolescente está namorando com um homem de 40 anos, ela deve dormir com ele ou não? Você decide. Ligue para 0800 02 para dizer que sim, ou para 0800 03 para dizer que não. Dê a sua opinião. Mande um torpedo para o número tal dizendo sim, dizendo não. Ela deve ou não deve dormir com um homem mais velho? Tudo depende de opinião pública hoje. Tem pesquisa para tudo.
esse conceito do certo ou do errado está muito banalizado. A televisão hoje está fazendo muito isso, e as pessoas estão se deixando levar por isso. Ouvir a opinião da maioria, a maioria acha que deve dormir com o homem mais velho. Pronto, então ela deve dormir com o homem mais velho. Foi o que a opinião pública decidiu na votação na televisão. Numa época como essa, é importante fazer aliança com Deus, como a aliança do Salmo 101, onde o salmista se comprometeu: longe de mim o coração perverso. Eu achei interessante essa frase aqui: não quero conhecer o mal. Eu já comentei uma vez uma mensagem aqui, essa questão do mal. O mal contamina. Se você fica perto de um camarada sarado, desse que faz academia, você não pega a saúde dele para você. Agora, se você ficar do lado de uma pessoa que está tossindo ou espirrando, você vai pegar aquela doença que a pessoa tem. O mal contagia, o bem não. É interessante. Então a Bíblia ensina que nós não devemos permitir em nosso coração a menor sombra de imoralidade ou de impureza, porque são trevas. Mas que sombras de trevas se acham alojadas em nosso coração? Eu vou sugerir algo. Se você não quer mais que os motores da sua vida espiritual entrem em pane por falta do combustível da fé e obrigue a novas aterrissagens forçadas, eu sugiro: tenha sempre a humildade de pedir ao Espírito Santo que sonde o seu coração, para que ele se mantenha limpo e para que ele se mantenha puro. Como é difícil, mas andar com Deus é preciso andar com o coração sempre pensando nas coisas lá do alto. Se você pedir, pode acreditar, Deus vai começar a falar. Agora, tem o seguinte: quando Deus começar a falar com você, que Deus começa a falar e Ele fala, quando Ele começar a falar com você, é engraçado, nós somos tentados a pensar em outra pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós ouvimos um sermão que nos mostra o pecado, e aí logo pensamos: tomara que a irmã ali esteja ouvindo e aproveitando, que essa palavra é todinha para ela. Né? Como a gente pensa que a palavra é sempre para os outros, não é para mim. A mim não me afeta. Hoje eu quero convidar você: tome uma atitude diferente, em nome de Jesus. Jesus está voltando. Se Ele voltasse hoje, talvez muitos de nós ficássemos. Então hoje, agora, aqui, tome uma atitude diferente. Em vez de pensar nos que precisam desta mensagem, peça agora a Deus que fale ao seu coração. Vamos orar então neste instante. Curve sua cabeça. Eu quero orar com e por mim e por você. Poderoso Deus e amado Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Nós deixamos para orar agora, Senhor, a Ti, porque nós queremos de todo o nosso coração que o Senhor venha falar em cada um de nós especialmente. Que hoje, Senhor, seja uma noite diferente. Que esta mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para trazermos para a Tua igreja, Senhor, que ela encontre guarida em cada coração. Você que está orando comigo, peça como eu estou pedindo: Senhor, fale ao meu coração, sonde o meu coração, mostre, Senhor, o que é que eu ainda preciso que seja arrancado de mim. Mostre, Senhor, o que é que não está te agradando. Mostre, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, me dê o discernimento de entender o que é que eu preciso que seja mudado, Pai, para ter um coração igual ao Teu. Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero
continuar este meu voo espiritual sem precisar, Senhor, fazer aterrissagens forçadas. Senhor, fala comigo, que eu entenda a Tua palavra, que aplique a Tua palavra na minha vida, porque eu quero, Senhor, a minha salvação. Eu quero, Senhor, sim, chegar ao aeroporto seguro, guiado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu te oro, Senhor. Amém. Eu quero lhe dizer que o crente, ele nunca comete um pecado terrível da noite para o dia. Normalmente, o pecado vai tomando conta pouco a pouco. Uma pequena desobediência aqui, outra pequena desobediência ali, mais outra lá, e o motor entra em pane e a vida começa a cair. Não existe pecadinho nem pecadão. Todavia, alguns pecados é interessante, eles são bem comuns a todos nós. Você acha que está livre? Eu acho que eu estou livre? Não. Tem muitos pecados que são comuns a todos nós. O egocentrismo, por exemplo. O que é o egocentrismo? Tudo gira em torno do meu eu, do meu ego. Tudo gira em torno de mim. A minha vontade precisa ser satisfeita. Não importa se eu vou magoar, se eu vou ferir, se eu vou arrebentar. Tem que ser satisfeito o meu ego. E acabou. Se não for, eu arrebento com tudo. Mas faço. Irmão, para uma pessoa que não conhece a palavra, até se entende. Mas quem passou anos ouvindo a palavra, como é que o eu ainda prevalece? Mas nós encontramos frequentemente em nosso meio pessoas religiosas que só ouviram a palavra, mas não encontrou terreno fértil em seu coração para desenvolver, para mostrar os frutos, porque os frutos do Espírito estão muito longe de ser mostrados na vida de muitos de nós. Nós estamos mostrando muitas vezes os frutos da carne, e é isso que nós mostramos. E de que vale uma vida inteira dentro de uma igreja? Jesus volta e a gente fica, irmão. Por isso eu disse: Senhor, o que é que eu vou pregar? Prega isso, porque apesar de tantos anos se pregar a mesma coisa, falar em arrependimento, em abandonar o seu eu, em tomar a sua cruz, as pessoas continuam virando as costas para a palavra. O egocentrismo, o ser humano procurando se autopromover, procurando se autossatisfazer, satisfazer a si mesmo, a sua vontade, o seu ego, o seu próprio ventre. Por causa do ego, as pessoas estão sendo levadas a dizer: por que é que eu vou servir de escada para que os outros subam? Qualquer um de nós pode cair nesse pecado. Outro pecado comum é o mexerico. Sabe o que é? Irmão, a língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. A maioria dos crentes, pelo temor a Deus, nunca vai cometer adultério. Mas sabe o que é que mais prejudica o povo de Deus? Aquele que espalha mexericos, notícias que não deveriam ser passadas adiante. É isso que mais estraga o povo de Deus. O adultério de um talvez não prejudique tanto, e não tem pecadinho nem pecadão. Talvez muitos que estão ouvindo esta mensagem não cometeriam um adultério, mas de repente lá no dia a dia o que mais faz é mexerico. Espalhar mexerico não é inventar uma mentira e sair falando dela. Isso tem outro nome, isso é difamação, porque você inventa e sai falando de uma pessoa. Contar mexerico é passar aos outros um fato que nós ouvimos a respeito de alguém que é verdadeiro, mas que não deveria ser divulgado. Que prazer as pessoas sentem em sair contando a derrota de alguém, principalmente se for de um pastor, se for de um outro irmão, e querem acabar realmente com a vida da pessoa.
Mas a gente gosta tanto de novidade, né? Quais são as últimas aí? O que está rolando? E foi mesmo. Fulano, eita, que conheço, isso aí é boa, essa é quente. E algumas pessoas são verdadeiros ímãs para mexerico. Sabe o que é imã? Que atrai. Sabe de coisa que nem o serviço secreto da Polícia Federal sabe. E as pessoas sabem, estão por dentro de tudo. A Bíblia chama isso de maledicência e nos diz que nós temos que nos livrar desse pecado. Abandone-o, não aceite, não arranje desculpas para praticá-lo. É pecado, é pecado. Outro, a impureza sexual. Outro pecado comum que, se não for resolvido, pode levar à queda do seu avião. O rei Davi aprendeu essa lição com muito sofrimento, quando ele foi se meter a ter relações sexuais ilícitas com Batseba, que era esposa de um dos seus soldados, e depois ainda mandou que o homem fosse morto. Mas honestamente, vamos pensar junto, eu quero acreditar que o problema todo surgiu quando Davi ainda era jovem, bem antes de ele cometer adultério. Nós já falamos essa noite que um grande, terrível pecado, alguma coisa grande, não acontece da noite para o dia na vida de uma pessoa. Provavelmente Davi já vinha sentindo esse sentimento, esse desejo no coração dele de fazer isso. Ele conversava com Deus, irmão, a respeito de tantas coisas, de guerras, de aflições, mas nunca, quem sabe, ele abriu o jogo com Deus sobre a tentação sexual que ele sofria. Porque se ele tivesse, pensa comigo, aberto o coração com Deus: Senhor, eu estou tendo esses pensamentos, Senhor, me livra disso, Senhor, me ajuda a não ter mais esses pensamentos, Deus com certeza teria atendido o pedido dele, teria fortalecido ele. Paulo veio dizer mais adiante: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez se Davi tivesse aberto seu coração nesse sentido, Deus teria livrado ele. Você que me ouve nesse momento, você por acaso se sente tentado, por exemplo, a folhear revistas pornográficas? Você é tentado a assistir filmes eróticos na televisão? Ou a se vestir, quem sabe, com roupas sensuais, provocantes? Se você estiver cedendo a essas tentações, confesse ao Senhor o seu pecado agora, se você está cedendo. Está na internet, aí vou dar uma olhadinha aqui, ver essa foto. E tem, eu contei aqui de um dia que eu fui baixar um livro evangélico, num site português, e tinha um livro evangélico que eu queria baixar. Só que para poder ter acesso a baixar aquele livro, entrou numa página que logo em cima da página era um vídeo de uma mulher com os seios balançando, e aí a outra era com o traseiro rebolando. Eu baixei ligeiro ali para ver se eu não tinha entrado na página errada. Realmente o livro estava lá embaixo, um livro evangélico. Eu queria aquele livro, mas olha como o cão age. Primeiro em cima dos vídeos, a mulher, uma sacudindo os seios e a outra sacudindo o traseiro. Eu baixei ligeiro para não sucumbir à tentação de ficar olhando aquelas moças. Baixei o livro e saí. Misericórdia, como é que pode? Para mim conseguir o livro, tive que passar por aquilo. E quantos de repente não querem o livro, né? Mas fica ali babando, olhando ali, né? Olhando. Porque olhar a primeira vez eu não pude fazer nada. Olhei, eu vi que era, mas não fiquei olhando, graças a Deus. Eu não fiquei parado olhando. Porque a segunda olhada, a permanente, aí que está o pecado. Porque você passa a desejar, você passa a imaginar, e aí que está o pecado. Sinceramente, como é que eu mantenho meu coração limpo diante disso? Isso é impureza sexual. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos.
Meu irmão, você não pode brincar com o pecado. Cascavel não pode ser animal de estimação. Você não pode acalentar o pecado, brincar com ele. Um europeu de visita a uma aldeia indiana conversava um dia com um habitante daquela localidade, apoiado na parede de uma casa. Em dado momento, sai uma mulher correndo precipitadamente e grita para o homem, muito aflita: afaste-se depressa, sai daí, se afaste, saia, saia. E ele deu um pulo. Por quê? Perguntou admirado. E ela disse: vê essa fenda, esse buraco aqui na parede? Dentro em pouco uma cobra sairá daí para beber essa tigela de leite que todos os dias eu preparo para ela neste horário. E está na hora do leite da cobra, ela vai sair para vir tomar o leite. O homem não se fez de rogado, afastou-se alguns passos, não é? E esperou, num misto de curiosidade e inquietação. Não deu outra. Segundos depois, conforme a mulher havia dito, apareceu a cabeça da cobra, seguindo-se o desenrolar do seu longo corpo, e ela saiu do buraco, foi lá, bebeu o leite até a última gota e enfiou-se de novo no buraco da parede e desapareceu. Algumas semanas mais tarde, o mesmo viajante, passando de novo pela aldeia, voltou à casa da cobra, e o proprietário estava lá chorando, de luto pesado. A minha mulher morreu, disse ele, e os olhos encheram-se de lágrimas. E o viajante disse: morta? Mas ela me parecia tão bem de saúde quando eu estive aqui uma semana atrás. E o homem diz: sim, mas foi a cobra que a picou. A cobra veio e bebeu leite como de costume, mas inadvertidamente a minha mulher pisou-lhe a ponta do rabo, e o animal voltou-se e picou-a, e poucos momentos depois ela veio a falecer. A picada foi mortal. Queridos, nós não devemos brincar com o pecado, não devemos brincar com o mal, porque ele pode destruir-nos em qualquer momento, quando você menos esperar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, os versos 8 e 9 nos ensina: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, outro pecado que você acha que talvez não tenha. Esse pecado é um dos pecados que rebentam com a caminhada cristã. É o da incredulidade. É grave, é destrutivo. Incredulidade. Olha, tem muita gente que na frente dos pais, na frente dos filhos, na frente dos amigos ou da esposa ou dos outros irmãos, talvez o incrédulo não tenha coragem de admitir a sua incredulidade, mas consigo mesmo questiona Deus. Por exemplo, a palavra diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, com a promessa de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É uma promessa. Se buscar a Deus em primeiro lugar, tem esta promessa de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E Deus vem provando isso para muitos de nós há anos. E no entanto, quantas vezes nós ficamos preocupados com problemas financeiros e outros tipos, e Deus nunca falhou, mas por vezes nós entramos em pânico e chegamos até a questionar a promessa. Sabe o que é isso? Isso é incredulidade, e incredulidade precisa ser confessada e deixada. Nós precisamos confiar plenamente em Deus, porque Deus é fiel.
e sempre será. Com incredulidade nós insultamos a Deus, porque nós menosprezamos as suas promessas. Mateus 13:58 conta que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Onde tem incredulidade, como tem milagre? Amado, se você é incrédulo a esse ponto, abandone essa incredulidade agora mesmo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade é um pecado e nos afasta do Deus vivo. Outro pecado é a ingratidão. Também é um pecado comum que deve ser confessado. Irmão, francamente, nós temos onde morar, nós temos o que comer, nós possuímos os nossos bens, mas nós achamos mais fácil reclamar daquilo que nós ainda não temos, do que agradecer a Deus por tudo de bom que Ele já nos concedeu. Por que vivemos murmurando e reclamando por aquilo que nós achamos que somos merecedores e que ainda não chegou na nossa mão? Deus sabe todas as coisas, mas lembre-se de olhar para o que você tem, e olhe, lembre de onde você veio, que nós muitas vezes esquecemos de onde saímos. Irmão, vamos lembrar de onde a gente veio, vamos lembrar da nossa origem, o que a gente já passou e onde nós estamos agora, o que Deus tem feito por nós, e não ficar se lamentando pelo que ainda não chegou. Isto é ingratidão. A ingratidão é um dos piores pecados que nós podemos cometer contra Deus. Entristece o seu coração e impede Deus de derramar novas bênçãos sobre nossas vidas. Se você parar para pensar, você vai ver que terá 1000 razões para agradecer. A palavra de Deus faz uma ordem séria também para outro pecado. Para todos nós, ele diz em Efésios 4:31, na parte A: longe de vós toda amargura. A parte A diz: longe de vós toda amargura. Efésios 4:31, a parte A. Esse é outro dos pecados comuns. É ou não é? A amargura. Quantas e quantas vezes a gente tem se deixado dominar pela amargura? Sabe o que acontece quando nós não removemos a amargura do nosso coração? A gente fica revoltado com Deus também, porque, como diz na palavra, por causa da amargura separamos-nos da graça de Deus. Onde é que está isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura nos perturba, contamina as pessoas que estão à nossa volta e ainda nos afasta de Deus, porque quando nós sentimos e alimentamos essa amargura no nosso coração, nós estamos dando brecha, nós estamos dando lugar ao diabo para ele agir na nossa vida, e quando nós damos lugar para o diabo, a gente nega a presença de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se você está guardando alguma raiva de alguém, ou se sente revoltado contra Deus porque permitiu você estar passando por alguma coisa que está passando aí, não fique a fazer rodeios não. Arranque agora, na presença do Senhor, essa raiz de amargura do seu coração, em nome de Jesus. Outros pecados. Alguns crentes também não têm a menor dificuldade
em resistir à tentação, sabe do quê? De mentir. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali. Mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Crente mentindo, e tornou-se hábito. Outro hábito lamentável: comprar sem poder e ficar sem pagar. Eu morro de vergonha cada vez que alguém me fala de um crente que comprou alguma coisa e que até hoje não pagou. Como pode, irmão? Se você não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? E aqui e acolá a gente, irmão, você conhece fulano? Conheço. Rapaz, tu tem como me ajudar aí? Por quê? Rapaz, ele me comprou lá tal coisa e não pagou até hoje. Passa por mim, atravessa a rua, faz que não me vê. Agora dentro da igreja, eu sei de gente que dentro da igreja é cheia do Espírito, marcha, profetiza, faz, acontece, que Deus usa, e aquela pessoa, o Espírito Santo, e ela está aí comprando e não pagando, cheia de contas, os cobradores tudo na posse, cobrando inclusive o pastor. Vão procurar o pastor, mas dentro da igreja a irmã é o sapato de fogo. Outros já tem mais dificuldade em resistir à inveja, morre de inveja dos outros. Outros é o ciúme, outros é a avareza. Tá vendo como tem pecados que são comuns e a gente acha que pecado é roubar, matar, adulterar? Não. E não tem pecadinho e não tem pecadão. Enfim, todos nós temos pelo menos um pecado que sempre pode fazer o nosso avião ser derrubado. Todos nós sempre temos alguma coisa aí. E eu lhe pergunto, qual é o pecado que se tornou habitual na sua vida e que vem te derrubando? Não é para mim que você vai responder, para você mesmo, que Deus está sondando seu coração através da sua palavra. Qual é o pecado que se tornou habitual na sua vida e que você não está conseguindo se separar dele, não está conseguindo deixar? Você já confessou ao Senhor? Tome cuidado para não vir a pensar: para mim já não tem mais jeito, eu estou preso a esse pecado, eu nunca terei vitória sobre essa tentação. Eu quero lhe dizer que pelo poder de Deus, alcoólatras foram libertos, assassinos impiedosos foram libertos, prostitutas foram libertas, e o poder de Deus pode fazer o mesmo na minha vida e na sua vida hoje. Seja qual for o pecado que você considera-se escravo, preso a ele, não tem pecado que Deus não possa te livrar. Agora você precisa reconhecer, admitir, se arrepender e deixar esse pecado. Você reconhece que não experimenta uma verdadeira alegria espiritual? A ausência da verdadeira alegria também é pecado, porquanto Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Você não está sentindo mais prazer não no Senhor? De vir para a casa do Senhor, de buscar ao Senhor, de fazer a vontade dEle? Não sente essa alegria? Aqui na igreja eu percebo visivelmente quantos são alegres no Senhor, porque são leves, são livres, batem palmas, dançam. Ainda há pouco no louvor aqui vi algumas pessoas buscando se alegrar na presença do Senhor, e eu quisera até sinceramente que essa igreja se soltasse mais no louvor, na palavra. Nós temos liberdade na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Nós não temos razão nem motivo para ficar aqui jururu de cabeça baixa, não. Nós somos batistas pela forma de governo, é resolvido em assembleia, a igreja é autônoma, forma de batismo é por imersão. Nós entendemos a ceia do Senhor como um memorial. No mais, nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, e o Espírito Santo age nessa igreja tanto quanto age nas outras.
Se você der lugar, se você der cabimento, Ele vai te inundar e você vai sair daqui ainda mais repleto da unção do Senhor, com o teu cálice transbordando. Não tem por que ficar acanhado aí. Eu, quando sinto vontade de glorificar, eu abro a boca e glorifico mesmo. Glória a Deus e aleluia. Vou ter vergonha de fazer isso? Na casa do Senhor? Agora, se você não tem sentido mais esta alegria, está na hora de parar, pensar e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu não estou mais sentindo alegria na tua presença. Faça um exame de consciência, busque dentro de você, peça que o Espírito Santo te mostre o que é que está acontecendo que você não está se alegrando. No entanto, a vida de muitos crentes, irmãos, ela é caracterizada pela falta de alegria. Você olha para as pessoas, elas andam lá cabisbaixas, tristonhas. Deus quer que nós sejamos sinceramente felizes, apesar da condição em que nos encontrarmos. Lázaro diz: estou passando pela prova dando glória a Deus. E repete: dando glória a Deus, dando glória a Deus. Independe da condição que a gente tiver, na alegria ou na dor, eu louvarei ao Senhor. Esse é o crente que ama a Deus e que confia no Senhor, na alegria ou na dor. Não é que a gente vai ser palhaço, não, mas essa alegria espontânea, sincera. Tem gente que me critica porque eu vou para o rádio e fico alegre lá. Oh glória, graças a Deus, porque quando eu não estou legal eu não vou nem para a rádio, para trazer desânimo para as pessoas. Então eu fico em casa orando e buscando ao Senhor. Agora pode crer, se eu estiver no rádio, começar o programa lá e você ouvir leitura da palavra na abertura do Momentos com Jesus, pode crer, irmão Edson está bem com Deus. Pode escutar o programa, porque eu não vou levar desânimo para você não. Eu me sinto bem de estar alegre na presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Tem sido uma constante na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, Paulo na prisão, ele se manteve sempre alegre em Deus, embora na prisão, mas ele estava sempre alegre. Tem uma frase linda que ele diz que ele podia estar algemado, mas a palavra de Deus não estava algemada. Não é linda essa frase? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você não experimenta um genuíno gozo espiritual, confesse isso hoje ao Senhor. Eu mencionei alguns tipos de pecados, alguns, não dá para esgotar o assunto aqui. Há outros, muitos outros, de que a Bíblia fala. Por exemplo, a impaciência, a preocupação, o orgulho, a preguiça, o mau uso do dinheiro, a negligência da oração, desinteresse pela igreja, desinteresse pelas coisas espirituais. Pecado é pecado. Não existe nem pecadinho, nem pecadão. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pecado é pecado. Gálatas 2, versos 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esta frase, estou crucificado com Cristo, eu quero encerrar falando sobre isso. O que significa estar crucificado com Cristo? Estar crucificado implica em 3 características. Primeiro, o crucificado sempre olha para o mesmo lugar. Ele não pode voltar atrás, é a segunda. E a terceira, por último, ele não tem vontade própria. Quando nós meditamos nessa explicação, nós podemos extrair lições profundas para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, então, o crucificado sempre olha para o mesmo lugar. O que é isso? Assim tem que ser, irmã, a nossa vida.
nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor Jesus Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em Hebreus 12, verso 2. Muitos têm esfriado na fé porque os seus olhos estavam voltados para os homens, que são falhos, e não para o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, nós vimos que o crucificado não pode voltar atrás. Retroceder para o crucificado não é uma opção para ele. Ele não tem esta opção. Quem está crucificado com Cristo não tem a opção de retroceder. Está tudo consumado. Está consumado. Está consumado. Não dá para voltar atrás. Aquele que realmente foi crucificado com Cristo não pode mais voltar para trás. O Senhor disse em Mateus 9,62 que ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. E por último, o crucificado não tem vontade própria. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não tem vontade própria. Tome a sua cruz, esteja crucificado todo dia e siga-me. O crucificado, ele não decide. O crucificado, ele não manda. O crucificado não dirige mais sua própria vida. Ela é dirigida por Deus, pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, falando sobre a sua experiência com Cristo, aos Gálatas, ele disse: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Por isso ele disse: logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Irmãos, se realmente nós fomos crucificados com Cristo, nós precisamos viver como crucificados, anulando dia após dia a nossa natureza rebelde que ainda habita em cada um de nós, e indo em busca da plenitude do caráter de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, está na hora de acertar as coisas com Deus. Agora, peça ao Senhor para Ele sondar o seu coração neste momento. Se você quiser, curve a sua cabeça e vamos encerrar novamente orando. Eleve o seu coração até o trono da graça. Diga tudo a Deus. Confesse-lhe os seus pecados. Peça a Deus que faça uma sondagem profunda da sua alma. Arrependa-se e não tornes a pecar. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Quem quiser seguir a Jesus tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo.
agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive, Ele vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Já, irmãos, e diga isso, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo vive.